Saudações meus amigos, meu nome é Cristiano, falando mais uma vez com vocês do canal Russificando. Quero oferecer a vocês alguns esclarecimentos a respeito dos incidentes deste final de semana, quando, como vocês sabem, um grupo marchava na Avenida Paulista ostentando bandeiras nitidamente neonazistas do Batalhão Azov, do Pravый Sector ucraniano, e algumas pessoas tentaram passar o pano para esse cidadão. E mais do que isso, militantes, evidentemente bolsonaristas, tentaram alegar que o embaixador da Ucrânia esclareceu os fatos e que todos os jornalistas, todos os jornais estão mentindo e manipulando a informação simplesmente por causa de um comentário feito pelo embaixador da Ucrânia, que aliás não confirma absolutamente nada. Primeiro, antes de qualquer coisa, eu quero manifestar aqui um fato muito evidente, que é o cinismo e a arrogância desses bolsonaristas, dessas pessoas que defendem, aliás, esse tipo de ideias, não só o Bolsonaro em si. São pessoas para os quais professores de história, professores que ralam, que têm uma série de dificuldades, pessoas que recebem um salário miserável. O Brasil é o país que paga o pior salário do mundo para professores, depois do Peru, para vir um babaca qualquer, alguma almofadinha, dizer que não, que esses professores são todos esquerdistas, que querem implantar o comunismo e por isso doutrinam os seus alunos. De fato, eu não nego que há muitos professores que são completamente idiotas e ensinam uma série de inverdades para os alunos. Professores esses que ensinam ideologias destrutivas, sobre as quais eu tenho um canal, uma página inteira que trata disso, e uma série de artigos, inclusive. Pessoas que ensinam ideologias como o feminismo e como muitas outras ideologias que nada agregam para a sociedade, só geram conflitos absolutamente estúpidos e desnecessários. Pessoas que problematizam tudo. Então, esse tipo de professor existe nas escolas no Brasil? Existe. Só que não é por isso que a gente vai desmerecer uma categoria inteira e, com base nisso, justificar políticas contra esses professores. Agora, a nova moda deles é querer desmerecer, é querer difamar o trabalho de jornalistas profissionais. E o pior, que pessoas que não têm qualquer formação em jornalismo, pessoas que não têm qualquer preparo político, pessoas que talvez nunca tenham sequer lido um texto básico como O Príncipe, de Nicolau Maquiavel, ou O Manifesto Comunista, de Karl Heinrich Marx. Então, a moda deles agora é dizer que os jornalistas mentiram simplesmente porque a CNN chamou o embaixador da Ucrânia. O embaixador da Ucrânia chegou a escrever uma carta à revista Veja, dizendo que não, que aquela bandeira na realidade é a bandeira dos cossacos do século XVII, e que aquele símbolo ali é utilizado por Vladimir o Grande, o cristianizador da Rússia, desde o século IX, ou seja, há mais de 1000 anos atrás. Bom, senhores, a explicação do embaixador da Ucrânia, em parte, é verdadeira. Em parte, ela é verdadeira. Assim como a explicação de pessoas, de skinheads principalmente, que tatuam uma suástica e dizem que aquela suástica não é porque ali é o símbolo da paz, é o símbolo do sol, é um símbolo de 1000 anos atrás. Essa explicação também é parcialmente verdadeira, só que não é por isso que esse sujeito tatua uma tatuagem. Como também não é por isso que aquele cidadão resolveu dar uma de abestado ali aparecendo na Avenida Paulista com aquela bandeira. Por que ele levou aquela bandeira ali? Ele tem alguma relação com os cossacos? Não. Ele tem alguma relação com Vladimir o Grande, o cristianizador da Rússia? Não. Como ele próprio afirmou na sua entrevista na Folha de São Paulo, ele é um instrutor militar, é um indivíduo que, segundo ele, segundo a versão dele, participou de operações militares no leste da Ucrânia, chamadas Карательные операции, ou seja, operações punitivas, quando eles enviam militares, enviam artilharia para atacar inclusive
pontos povoados pela população civil. São ataques de foguetes Grad. Aquilo ali é um inferno na Terra. Se alguém aqui não acredita em inferno, procure um vídeo, um ataque de foguetes Grad. Quando aquilo ali caiu na cidade de Donetsk, isso foi um dos piores pesadelos para a população. Crianças vivendo em porões, com medo da artilharia ucraniana, do exército ucraniano, simplesmente porque essas pessoas não querem em seu país um regime fascistoide liderado por Kiev. Aliás, por que esse embaixador disse que aquele símbolo ali não tinha vínculo com o fascismo? Isso se chama, senhores, advocacia em justa causa. Se você perguntar para um pedófilo se a pedofilia é algo feio, é imoral, é crime, é claro que ele vai dizer que não, que é porque ele gosta de crianças, que, afinal de contas, no século XIX as pessoas se casavam com crianças, que é só aquela santa ficou grávida quando tinha 14, 13 anos de idade. Eles sempre vão dar uma desculpa exatamente para encobrir. E encobrir o quê? Encobrir o fato de que o regime que existe hoje em Kiev e na Ucrânia de uma forma geral, exceto, claro, no Donbass, é um regime que foi colocado no poder exatamente por extremistas, exatamente por neonazistas, por terroristas, inclusive. E, inclusive, eu vou fazer uma revelação para você. Se você acha que é somente a Rússia que não gosta desses terroristas, que não lutam nada de... eles não lutam pela independência da Ucrânia coisa nenhuma. Independência a Ucrânia já tem enquanto Estado desde 1991, o que significa que a partir do momento em que acabou ali o socialismo oficialmente, a partir do momento em que acabou qualquer vínculo estatal com a Rússia, a partir do momento em que eles conquistaram a independência deles, então não devia mais haver nenhum tipo de movimento, nem nacionalista, nem ultranacionalista. Só que o problema é que o nacionalismo ucraniano é um nacionalismo de tipo integral, como muito bem descreve em sua obra, Euromaidan imени Степана Бандеры, obra de Stanislav Bushok, livro que inclusive eu tenho autografado pelo autor, mas que infelizmente ficou na Rússia. Agora, depois dessa pandemia, eu vou pedir aos meus amigos para me enviarem aqui no Brasil. E nesse livro lá tem um estudo completo de todos os movimentos extremistas ucranianos e daquilo que foi a Maidan. Lembrando que Stanislav Bushok não é nenhum tipo de propagandista. Ele é um politólogo, um psicólogo, inclusive, é a formação dele, com especialização em politologia. Ele hoje é mestre, é palestrante em várias universidades ao redor do mundo, inclusive nos Estados Unidos. Ou seja, o que ele escreve naquele livro dele não é nenhum tipo de propaganda do Kremlin ou alguma coisa do tipo. É um trabalho de um profissional, de um intelectual, de um politólogo, de um especialista no assunto. Ele, inclusive, não tem apenas um. Ele tem pelo menos 5 livros. Eu posso ter pulado algum. Tem 5 livros que tratam da questão ucraniana. Um desses, a propósito, se chama Extremismo na Ucrânia. Extremismo na Ucrânia é um livro que, inclusive, tem a tradução para o inglês. Tem a tradução para o inglês, tem a exata descrição do que é o Pravый Sector, tem a descrição do que é o batalhão Azov, que é um batalhão terrorista criado pelos membros do Pravый Sector. E para quem não sabe, o Pravый Sector é uma organização considerada terrorista não apenas na Rússia, como também na Polônia. Até porque eles são seguidores de Stepan Bandera. Stepan Bandera foi o ideólogo da UNUPA, cujo braço armado, que era liderado por Roman Shukhevich, promoveu um massacre terrível na Bielorrússia, conhecido como o Massacre de Katyn. Esse massacre ele é descrito no filme Idi e Смотри. E hoje na cidade de Katyn, em Belarus, você tem inclusive um memorial a esse acontecimento trágico, quando todos os cidadãos de uma aldeia foram reunidos em uma igreja a propósito como essa que vocês estão vendo aí atrás, e foram queimados vivos por colaboracionistas ucranianos. A operação ela foi idealizada pelos nazistas alemães e foi inclusive supervisionada por um major alemão. Entretanto,
O crime em si, quer dizer, o trabalho sujo, foi feito por colaboracionistas do Exército Insurrecional Ucraniano, também conhecido como UPA, que tinha a propósito a bandeira rubro-negra. Logo, a partir do momento em que chega o embaixador e diz, né, que não, que é uma bandeira do século XVIII, que não tem nenhum tipo de ofensa, nenhum tipo de neonazismo, esse embaixador, eu vou dizer aqui exatamente o que ele é, utilizando um termo bem popular, é um cara de pau. Um cara de pau, e não é para menos. Afinal de contas, ele trabalha para o governo ucraniano, que é quem paga o salário dele. Se o governo ucraniano paga o salário dele, então, se o governo ucraniano disser para ele, né, afirmar na imprensa, escrever uma carta dizendo que aquela bandeira ali não representa nenhum perigo, que é a bandeira do Flamengo, então ele vai escrever isso, vai exatamente dizer que é uma bandeira do Flamengo e por isso não tem nenhum perigo ali, nenhuma ofensividade. É uma mentira bastante nítida, senhores. Isso se chama política. Política, e eu não vou nem culpar aqui o próprio embaixador ucraniano, porque o embaixador ucraniano, afinal de contas, ele segue as instruções do seu governo. É como um soldado que segue as instruções do seu tenente. Ele não vai fazer nada que não tenha sido ditado. Especialmente para quem conhece a cultura russa e ucraniana, sabe que são um povo bastante disciplinado. É um povo que tem reverência pelo seu comando. Ou superior hierárquico. Então, o que o chefe dele diz ali, ó, você vai dizer isso aqui. Então, ele diz isso aqui. Exatamente do mesmo jeito, com as mesmas pontuações que o chefe dele passou. Logo, a opinião do embaixador da Ucrânia não é referência para entender o significado da bandeira da organização ONU-PA. Uma organização terrorista que, a propósito, lutou ao lado de terroristas chechenos nos anos 90. Um dos membros dessa organização, do Pravый Sector, ele inclusive se gaba, né, se orgulha de ter torturado prisioneiros de guerra russos. Veja só o que é o orgulho dele, o que é a coragem e o heroísmo desses terroristas ucranianos. Afinal de contas, eles adoram dizer, né, Heroyam Slava, né, quer dizer, glória aos heróis. Heróis para eles são exatamente torturadores. São pessoas que abriam a barriga de mulheres, como eles fizeram no massacre da Volhynia. Se vocês têm se vocês sofrem de alguma russofrenia, não vou nem dizer russofobia, eu vou dizer russofrenia, se você é algum tipo que acha que em todo lugar existe uma conspiração russa para dominar o mundo, então pergunte aos poloneses o que é a ONU-PA. Pergunte aos poloneses quem foi Stepan Bandera. Pergunte aos poloneses o que é o Pravý Sector, como é que o governo da Polônia, um governo que, a propósito, é de influência católica, um governo que é inclusive rival político da Rússia, pergunte para eles o que eles vão dizer a respeito dos movimentos extremistas ucranianos, de Stepan Bandera, de Konovalets, que fundou a ONU-PA, de Raman Shukhevich. Pergunte aos poloneses se você tem tanto ódio, tanta raiva e desprezo pela Rússia. Você tem os poloneses que podem passar informações excelentes para você. Ou se você é daquele tipo, né, que acha que não, que são todos comunistas, você também pode se dirigir ao governo e às autoridades da Hungria. Elas vão dizer para você o que os nacionalistas ucranianos fizeram com a minoria húngara nos Cárpatos, no oeste da Ucrânia. Pessoas, quer dizer, inocentes que vivem numa região há centenas de anos, não há milhares já, que foram simplesmente ameaçadas, foram intimidadas, foram atacadas por ucranianos neonazistas. É exatamente isso que essa bandeira representa. Eu tenho certeza de que aquele cidadão ali, aquele cidadão que tanto se gaba, né, de ter, se diz inclusive veterano do conflito no Donbass, eu tenho certeza de que ele jamais iria fazer aquela gracinha que ele fez na Avenida Paulista nas ruas de Budapeste. Eu gostaria de ver ele marchar com aquela bandeira ali nas ruas de Budapeste, na Hungria. Ou marchar com aquela mesma bandeira ali nas ruas de Varsóvia, na Polônia.
onde nas ruas de Varsóvia ele acabaria tomando provavelmente uma sova dos poloneses. Esse é o significado daquela bandeira. E tem mais. Se para você leste europeu é tudo Rússia, é tudo comunismo, então eu vou dar uma referência aqui, excelente para você. Polícia Britânica Scotland Yard. O manual antiterrorista da Scotland Yard, da Polícia Britânica, tem o tridente ucraniano listado como um símbolo extremista de supremacistas brancos e neonazistas. Daí você me diz, não, mas porque o embaixador da Ucrânia disse que é um símbolo de mais de 1000 anos. Sim, claro, como a suástica também é um símbolo de mais de 1000 anos. Experimenta você sair por aí desfilando com a suástica nas ruas do Brasil. Se bem que agora não acontece nada, né? Agora já teve um cidadão aí que tirou uma foto com a farda nazista, o outro tirou uma foto com a braçadeira nazista, o outro desenhou provavelmente com um pincel e não está acontecendo nada. Daí, vejam só a hipocrisia dessas pessoas. Porque o que leva em primeiro lugar o sujeito a levar um símbolo do nazismo, quer dizer, de um Estado, de uma ideologia que lutou contra o Brasil, lutou inclusive militarmente. Os nazistas mataram milhares de brasileiros afundando os nossos navios mercantes, além de terem matado centenas de combatentes. Que um país tenha matado centenas de combatentes em uma guerra, até que dá para, né, você discutir isso aí. Mas você matar, quer dizer, civis inocentes que estavam em um barco, sem qualquer indenização, sem qualquer passo reparatório, simplesmente para disseminar ideais de raça superior. E hoje ter cretinos que exaltam esse tipo de prática, que saem por aí desrespeitando a lei brasileira, com símbolos neonazistas. E daí eles ficam com raivinha, simplesmente porque um sujeito lá, com a camisa da seleção brasileira, tomou uma peia lá de jovens que se conformaram com isso, jovens pela democracia. Vá arranjar o que fazer, rapaz. Vá lavar uma louça, crie vergonha na sua cara. De fato, aqueles jovens ali estavam errados em atacar o cidadão com a camisa da seleção brasileira. Só que isso aconteceu por quê? Exatamente porque a extrema-direita no Brasil provocou. Eles levaram aquela bandeira com um objetivo muito claro. Vamos levar aqui uma bandeira de uma organização nazista. Qualquer coisa a gente diz que não, que isso aqui é porque eu moro na Ucrânia. Daí fica tudo bem. Daí fica tudo certo. E aí eles que vão acabar saindo como os vilões. De fato, para o gado acéfalo, né, para os idiotas que votam nesse sujeito, peraí, Cristiano, você está chamando o eleitorado do Bolsonaro de idiota? Não sou eu que estou chamando, não. O próprio Bolsonaro chamou e eu estou aqui só usando as palavras do mito de vocês. Ele usou, inclusive, uma palavra muito mais pesada. Mas o certo é que o sujeito é um otário. E o próprio Bolsonaro diz isso. Eu estou falando aqui com as palavras do mito de vocês. Então, senhores, para quem tiver alguma dúvida, eu vou deixar um link. Não agora, porque agora eu vou estar indo dormir, mas provavelmente amanhã, quando eu acordar, vou deixar no link desse vídeo um link para uma obra excelente chamada Extremismo na Ucrânia, assim como também para o livro Euromaidan, os neonazistas e Stepan Bandeira, de Stanislav Buchok. Para quem é policial, eu já digo aqui que estou disposto a colaborar com vocês, lembrando que não são apenas livros que confirmam o que eu digo. A própria polícia britânica, inclusive isso vocês podem encontrar até em jornais, já analisou esse símbolo e classificou como sendo de supremacismo branco e neonazismo. Vão dizer o que agora? Que o Reino Unido também é comunista? Que a Rainha Elizabeth, na realidade, é uma comunista disfarçada? Camarada Elizabeth? Me poupem, pessoal. Me poupem.